E o Marcelzão, que foi comemorar o aniversário dele lá, ou quase, pelo menos, o início do novo ciclo. Marcelzão, qual o seu olhar para o evento desse ano, cara? O que você viu e vai compartilhar aqui com a galera? Legal, Renato. Bom, a primeira coisa é que eu acho que o Web Summit tem uma coisa muito interessante, que é o Women in Tech conectado com o Web Summit, né? Trazer mulheres para a discussão de inovação e tecnologia, o que é algo historicamente mais dominado por homens, ou mais machista, e por aí vai. E é tão interessante que os ingressos são mais baratos, um espaço dedicado para elas, você tem palcos dedicados para elas, você tem filas especiais. Então, isso é inovação de verdade, isso é diversidade de verdade, pelo menos no aspecto de inclusão, de estímulo de mulheres em tecnologia, o que vem acontecendo muito ultimamente, mas se você pegar o desenvolvimento de IA e as conversas de IA, 95% são masculinas, a gente tem que fazer isso. Então, eu acho que a primeira coisa que me chamou a atenção logo chegando no Web Summit, até antes de chegar, é ver essa iniciativa de colocar um movimento tão legal quanto o Women in Tech no centro das discussões do Web Summit, e eu acho que esse foi um baita golaço do Web Summit. Uma outra coisa legal, o Eduardo Paes, além de ter anunciado que o Web Summit vai até 2030, ele anunciou o Rio AI City, que tem como objetivo transformar a capital do Rio de Janeiro no maior polo de data centers da América Latina até 2032. Isso foi até antes do Haddad ir lá e falar desse plano de trazer 2 trilhões para o Brasil, que também foi um golaço aqui. Eles querem criar lá no Rio de Janeiro, lá no Parque Olímpico, lá na Zona Oeste, inclusive é caminho do Web Summit, alguns investimentos Sim, bilionários na criação. Oi? sim. Sim. Em inteligência artificial e vai consolidar o Rio como o epicentro da inovação sustentável, principalmente porque vai operar com energia limpa e um sistema de resfriamento com água ilimitada. Quando vem esse papo de água ilimitada, eu já não acho que é muito sustentável. A gente nem deveria, né? A gente ainda está na discussão de compensação de carbono, como a discussão deveria ser não precisar compensar, ou seja, não precisar criar um impacto para depois cobrir esse impacto comprando isso no mercado. Mas é interessante, né? Eles querem garantir operações com latência zero para supercomputadores e vai ser uma espinha dorsal de um ecossistema que inclui ali o Porto Mara Valley, né? Para quem conhece ali, e o Mata Maravilha. Esse é um projeto bem interessante de 4,5 bilhões de reais que pretende, inclusive, construir e integrar uma nova marina, parques, hotéis e centros de tecnologia em 200 mil metros quadrados. Então, achei super interessante a gente começar a pensar, entrar um pouquinho no lado do Felipe aqui, mas por Barcelona tem um projeto animal de Smart Cities, então essa discussão está muito grande. Eu assisti também um podcast junto com você, né? Um podcast da Folha do Ronaldo Lemos, com aquela sua amiga, eu esqueci o nome, Renato, me lembra? Patrícia Campos, repórter Com a da Folha. Patrícia Campos, com a repórter da Folha, foi sensacional, um podcast ao vivo ali, o primeiro episódio, e uma coisa muito interessante que ele falou, né, para quem não conhece, o Ronaldo Lemos é um dos principais pensadores de inovação e de futuros aqui no Brasil, ele é o curador e produtor do Expresso Futuro, que agora está gravando na Estônia, e ele falou sobre o gov.br, que eu não sabia, mas é o segundo maior aplicativo e mais popular do Brasil, com mais de 160 milhões de usuários. Desculpa, então se alguém já usou aí para assinar um documento, para tirar alguma certidão, é muito interessante. E ali foi muito engraçado, porque ele falou que tinha um padre amigo dele que soprou na orelha dele quem seria o próximo Papa, e que nessa época não era, ninguém falava dele, que é o Robert Prevost, que foi assertivo, né? Foi o Papa escolhido, e lá no podcast ele falou exatamente isso, que um padre amigo dele tinha soprado na vida dele que achava que era mais provável que o Robert Prevost se tornasse o próximo Papa. Falando um pouquinho de palestra, cara, uma outra coisa interessante que eu esqueci de falar aqui, eu foquei menos em conteúdo esse ano, eu escolhi bons conteúdos, alguns mais assertivos, outros não, e aí levantei e fui embora, mas eu gostei muito de olhar meetups e de startups. E teve uma startup muito interessante, inclusive de uma pessoa que eu conheço, de video commerce. Então você consegue acessar, você consegue ver um vídeo no seu WhatsApp e fazer uma compra dentro desse vídeo. Você consegue, então, sei lá, tem um sommelier falando de um vinho e dentro desse vídeo o vídeo continua passando e você consegue fazer o checkout, fazer compra dentro do vídeo. E coincidentemente ou não, quer dizer, não é uma coincidência porque isso já estava previsto faz tempo, ontem lançou o TikTok Commerce aqui no Brasil, que vai transformar completamente o mercado de e-commerce, como já fez. É estimado que eles consumam até 9%, que eles ocupem 9% do e-commerce no Brasil em menos de 5 anos, até 2030. Eu achei super interessante ter visto essa iniciativa, que é um pouco diferente do live commerce de rede social, mas de uma startup brasileira
que faz video commerce ali, tá? 2 palestras rápidas para finalizar meu talk. Jack McCauley, que foi o cara que ajudou a criar o Guitar Hero, que foi um dos engenheiros por trás do óculos, que foi vendido para a Meta por $2 bilhões. Ele foi super crítico, né? Disse que o hardware é ingrato, que apesar da promessa da revolução da realidade virtual, ela ainda não entregou o valor real para o público amplo, né? E os motivos é ainda um custo muito alto, ainda o desconforto físico, que é o motion sickness ali, que afeta 10% até 10% dos usuários, e a falta de componentes sociais nos jogos, né? Eles dizem que jogos precisam de estratégia, metas e interação social, e que a realidade virtual ainda não resolveu isso. E uma coisa mais interessante que ele falou é que depois dele ter ficado doente por causa de uma água contaminada no México, ele começou a investir, a desenvolver um purificador portátil de baixo custo para levar água potável a quem mais precisa. Então ele teve uma doença seríssima de uma contaminação e isso fez ele mudar completamente o foco dele. Então hoje ele não está mais focado em tecnologias para o capitalismo, para a concentração de poder, ele está focado em criar um filtro de baixo custo, né? Então, pô, enquanto tem bilionário aí querendo ir para Marte ou entrando na política, ele está tentando resolver um problema muito mais terreno, muito mais interessante, que é o acesso à água limpa. Então achei super interessante isso. Fui numa palestra, uma outra palestra, só para finalizar aqui, sobre agentes como aliados, né, e as habilidades essenciais para trabalhar ao lado de agentes. Não, nada muito diferente do esperado, né? Foi com a Justina Nixon Sentil, que é Chief Impact Officer da IBM, e com o Chris Stephens, que é CTO da Grok com Q, não com K, desculpa, com K, não com Q, falando, né, que a IA não está mudando só o trabalho, mas o que significa trabalhar, como é que o profissional do futuro vai gerenciar agentes de IA e não competir com eles, e que você não precisa mais saber programar, mas precisa entender de IA o suficiente para tomar boas decisões, e por isso todas as empresas estão criando programas gratuitos de capacitação. E aí deu uma babada de ovo, como que o Brasil tem chance de pular etapa, enfim, não achei isso tão muito relevante, mas, de novo, a discussão de, sim, trabalharemos com mais do que com ChatGPT, trabalharemos com amiguinhos, com agentes, e teremos que liderar e ser liderados talvez por agentes de algo que não é nenhuma novidade, mas enfim, foi falado lá, reforçando esse ponto. Resumindo, em 220 graus é isso. Renato Grau e amigos do Trends News. Meu querido, antes de você sair, responda para o Marco Antônio Gonçalves de Oliveira. Por que muitas pessoas ainda não utilizam a IA no dia a dia? Legal, Marcos. Tem muita gente ainda que não usam mal as redes sociais, quanto mais a IA, que é o próximo passo. Eu acho que são vários fatores. Eu acho que as pessoas têm medo de perder emprego, têm medo de privacidade, falta conhecimento, falta letramento. A gente precisa passar por um letramento digital urgente. China, Singapura foi pioneiro em liberar bolsas, colocar numa legislação a obrigação de bolsas de letramento em IA para pessoas e profissionais com mais de 40 anos. A China, cerca de 2 semanas atrás, divulgou que vai ser obrigatório no ensino fundamental letramento digital e letramento de IA, e os Estados Unidos copiou isso e há 1 semana atrás também divulgou isso, que vai ser obrigatório no ensino básico e no fundamental o aprendizado de IA. Então a gente precisa definitivamente de um letramento digital, eu não digo nem só de IA, tá? Mas de IA também. Um letramento digital e de IA para todo mundo, que aí a gente tira a falta de conhecimento e a parte educacional, e aí tem uma parte mesmo de medo e um problema de falta de curiosidade com pessoas rolando telas para cima. E aí eu vou deixar essa bola quicando para Ana Flávia, mas as pessoas estão muito... A mesma pessoa que tem acesso a um TikTok que fica 2 horas derretendo o cérebro, rolando tela para cima, consumindo dopamina de curto prazo, essa mesma pessoa tem acesso a um ChatGPT. O que muda é o interesse e a proatividade dela em buscar o desenvolvimento ao invés só do entretenimento raso e gratuito. Então, essa é a minha opinião, essa é a minha leitura sobre o que está acontecendo aqui, tá?